Graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez, reunidos, nossa igreja congregacional, para trazer uma mensagem importante para o povo de Deus. E o tema escolhido por nós essa noite tem como título Um Verdadeiro Encontro com Cristo. E para falar desse tema, a gente escolheu uma passagem da Escritura que é um encontro bem conhecido, um encontro de Jesus com o jovem rico. Uma passagem que é muito utilizada nos meios evangélicos para falar muito sobre a importância de não se apegar aos bens materiais e toda essa parte aí que afasta o homem de Deus, mas nós hoje vamos mudar um pouco esse foco. Nós vamos usar esse encontro desse jovem rico com Cristo e entender qual seria o verdadeiro encontro com Cristo. Esse vai ser o nosso tema e espero que os irmãos possam entender a mensagem trazida nessa noite. Vamos abrir as Escrituras no livro de Marcos, capítulo 10, Marcos 10, a partir do verso 17. Marcos 10, 17. Marcos 10, 17, nós iremos ler até o verso 22. Diz assim a Escritura: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não desfraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dás aos pobres e terá um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, aqui está, Senhor, a porção santa da Tua palavra, que ela possa trazer engrandecimento espiritual para o Teu povo, que eles possam entender o que Tu queres falar com ele. É isso que te peço, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, essa passagem aqui é muito conhecida, como já falamos, e podemos dizer algumas coisas sobre ela. Primeiro, que ela é encontrada, além do livro de Marcos, a gente encontra ela no livro de Mateus e também no livro de Lucas. E isso ajuda a gente fortalecer as testemunhas descritas aqui nessas passagens. Porque nas três passagens, poucas ou quase nada de mudança há. Então isso comprova o acontecimento desse encontro de Cristo com esse jovem. Jesus, nesse momento aqui, era seguido por várias pessoas, por multidões, na verdade. Muitos queriam ver os seus sinais, seus milagres, e muitos queriam escutar da sua mensagem. E esse jovem aqui provavelmente era um desses que escutava Jesus de longe. Ele seguia Jesus, via os seus sinais, até que um certo momento ele resolveu se aproximar e se encontrar pessoalmente com Jesus. No livro de Mateus, no capítulo 19, relata que esse
Porque ele era jovem, na verdade. É o que ele fala. No livro de Mateus 19, deixa claro que ele era uma pessoa de pouca idade, ele era jovem. No livro de Lucas, no capítulo 18, já o identifica como de alto poder social e de bens. Em algumas traduções até descreve como sendo um príncipe ou até um nobre. Então, ele tinha uma condição financeira favorável. Isso fica bem claro aqui também. Também podemos identificar que esse jovem era uma pessoa guardadora da lei. Ele deixa bem claro quando Jesus pergunta, e ele diz que tentava praticar ou guardar a lei desde a sua juventude. E Jesus não desmente ele. Então, provavelmente, isso era verdade quando ele disse isso. A se aproximar de Jesus, ele não tinha segundas intenções. Ele não queria riquezas porque ele já era rico. Ele não queria um milagre ou uma cura porque a Bíblia não descreve isso. A única coisa que a Bíblia descreve que ele queria e que ele almejava era ter a vida eterna. E ao escutarmos essa história desse jovem rico, muitas vezes nós ficamos um pouco perplexos ou até admirados com essa história, porque a maioria das pessoas que tem um encontro com Cristo sai transformado, sai mudado, sai edificado. Mas nessa história aqui desse jovem, ele sai triste e desolado. Ele foi até Jesus com pressa. Ele correu, é isso que o texto diz. E também ele foi até Jesus com humildade, porque o texto fala que ele se ajoelhou. E que não era costume essas pessoas de alto poder social ou alto poder financeiro correr até as pessoas mais pobres. Normalmente, quem corre até o Senhor é o servo. Mas aqui a gente deixa bem claro que ele correu até Jesus. Foi um sinal de reverência da parte desse jovem para com Jesus. E quando a gente fala de correr até Jesus, a gente até lembra da passagem do filho pródigo. Quando o pai vê o seu filho vindo ao longe, depois de tanto ter pecado, tanto se afastar, o pai corre de encontro ao jovem. Então é um sinal de reverência que o pai estava fazendo também para aquele jovem. Então era costume, um sinal de reverência. Quem corre até a pessoa é um sinal de reverência que você está fazendo. É isso que está querendo falar aqui. Ele procurou a pessoa certa. Ele procurou Jesus. Com a questão certa, que era saber como ter a vida eterna. Isso a gente vê que ele não errou. Mas a Bíblia fala que ele foi amado por Jesus. Jesus o fitou, ou seja, o sondou e viu verdades nele. Tanto em querer a salvação, quanto em cumprir a lei. Isso fica bem claro aqui. Mas após ser sondado por Jesus, Jesus viu que lhe faltava algo. Algo bem lá no seu interior. E Jesus deu a receita para ele, para o que ele queria. Ele chegou querendo a vida eterna. E Jesus deu essa receita. Você quer ter a vida eterna? Eu vou te dar a receita. Você vai ter que fazer 5 ações. Você vende, você dá, você vem e você me segue. Fazendo essas 5 ações, Jesus estava deixando claro para ele que ele ia conseguir o que ele queria, que era ter a vida eterna. Mas, por ele ter esse apego tão grande aos seus bens materiais, ele não conseguiu fazer. São apenas 6 versículos, mas apenas nesses 6 versículos a gente consegue tirar muita coisa, irmãos, com ele. A gente não pode negar que esse jovem teve um encontro com Jesus. Isso fica claro
E é evidente aqui pelo texto. Mas ele não entendeu, quando teve esse encontro com Jesus, a grandeza de Jesus. Ele se encontrou com um Jesus mestre, um Jesus professor, ou um Jesus até sábio. Mas ele não encontrou com o bom Jesus, o Jesus Salvador, o Jesus Redentor de nossas vidas. Ele não entendeu que ele estava de frente do bom Jesus. Essa foi a falha dele. Eu queria dizer aqui aos irmãos que muitas vezes nós estamos como esse jovem aqui na igreja, correndo até Jesus, nos ajoelhando aos seus pés, muitas vezes até nos emocionando aqui aos pés de Jesus. Mas quando Jesus fala conosco, a gente não quer escutar Jesus. É muito diferente, irmãos. Correr e se ajoelhar até Jesus é diferente de caminhar com Jesus. Caminhar com Jesus é um processo de intimidade. É um processo que leva tempo. É um processo que leva conversas diárias com Jesus. E esse jovem não queria isso. Ele só queria ter a vida eterna sem se abdicar do que ele achava que era importante para ele. Outra coisa que é importante entender com esse texto é que prostrar ou se ajoelhar é diferente de obedecer. E esse jovem se prostrou, mas ele não obedeceu. E a gente pode entender usando um exemplo bem básico. Uma pessoa dirigindo um carro no trânsito, numa via de 80 km por hora. E essa pessoa está a 100 km por hora, ou seja, está acima da velocidade. E na via, ele vindo mais rápido que devia, ele vê o guarda lá na frente. E a primeira coisa que ele faz é o quê? É reduzir a velocidade. Mas ele reduz a velocidade não por obediência ao guarda e muito menos por obediência à lei de trânsito. Ele só reduz com medo de levar uma multa, de ter um prejuízo. A prova é tanto que, passado um pouco o guarda, ele vai voltar a correr. É uma obediência que a gente pode falar apenas externa. Não uma obediência interna, que vem do interior para fora. É a mesma coisa de prostrar e obedecer. Para você realmente obedecer a Cristo, tem que brotar de dentro de você. Você tem que orar, você tem que ter intimidade. Você tem que entender o que Cristo quer falar com você. E só assim você vai realmente obedecer a Jesus por amor a Ele, não com medo das consequências. Podemos aprender uma outra lição muito importante aqui nesses versículos, aqui no verso 18. Eu vou querer reler aqui com vocês. Diz assim o verso 18. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Alguns usam esse versículo aqui e dizem que ele está afirmando, Jesus está afirmando com esse diálogo dele, que ele nem era Deus nem era bom. Mas na verdade não é nada disso. O que ele estava querendo dizer que para aquele jovem, Jesus não era nem bom e Jesus também não era Deus. Não era o seu Deus. Porque o seu Deus, na verdade, era a sua idolatria pelos seus bens. É isso que Jesus estava dizendo. Ele tinha que considerar Jesus bom e considerar Jesus como seu Deus. E ele não considerava. A pergunta que ele faz a Jesus é essa: o que preciso fazer para ser salvo? O que preciso fazer para ter a vida eterna? Foi isso que ele perguntou a Jesus. Na verdade, ele perguntou isso e
já achava que saberia qual era a resposta de Jesus, porque ele cumpria as leis, porque provavelmente ele ia ao templo, porque provavelmente ele dava o seu dízimo, e ele achava que fazendo isso, Jesus apenas ia testificar o que ele tinha por direito. Mas ele não estava disposto a escutar uma resposta diferente que é a que Jesus tinha para ele. Porque Jesus, quando fitou, viu que faltava algo nele. Faltava algo a ser transformado. Faltava algo a ser mudado. E ele não queria escutar o que não lhe convinha. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes a gente faz igual a ele. A gente se achega até Jesus achando que temos direito a algo. E muitas vezes não estamos dispostos a escutar o que Jesus tem a nos falar. Às vezes é difícil, às vezes é duro, mas temos que confiar na soberania de Deus e obedecer. Deus não se curva aos nossos caprichos, irmãos. Nós é que temos que confiar nele e nos curvar a ele e saber da sua soberania. O problema desse jovem aqui é que ele tinha os seus olhos fixos apenas na religiosidade. Ele não tinha os seus olhos fixos em Cristo. E o problema da religião é esse. A religião é feita por homens. E sendo feita por homens, ela é falha. A religião, muitas vezes, quer julgar o outro, quando não é nossa tarefa. A religião, muitas vezes, quer apontar o dedo para o outro, quando também não é nossa tarefa. E muitas vezes, a religião esquece de fazer aquilo que é mais básico do que Jesus nos ensina, que é amar o nosso próximo. Por isso que nós não devemos viver religiosidade. Devemos viver cristandade, viver Cristo todos os nossos dias. E é por isso mesmo que muitas pessoas, em vez de viver Cristo, viver a religião, que muitos crentes hoje são criticados. Muitos crentes são taxados de dizer, olha, esse daí só quer ser mais santo que os outros, porque não entenderam que viver Cristo é diferente de viver a religião. Algumas pessoas acreditam, meus irmãos, que no dia do juízo final, a gente vai ser posto de frente a uma balança de 2 pratos. Em um lado será colocado todas as minhas boas ações, todas as minhas atitudes que me aproximaram de Jesus, que fizeram amar meu próximo. E no outro prato a gente vai ter todos os meus pecados, tudo aquilo que eu fiz de errado, tudo aquilo que eu fiz de mal. E algumas pessoas acham que o que pesar mais é que vai definir o meu destino no juízo final. Mas, meus irmãos, a gente tem que dizer aqui que não vai ser assim. Eu não sei se terá uma balança no dia do juízo final. Mas se houver uma balança no dia do juízo final, vai ser assim. Num lado da balança vai ter todos os meus pecados, todos os meus erros, tudo que me afastou de Deus, que me fez não amar meu próximo. E no outro lado da balança vai ter apenas o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo. E sempre o sangue de Cristo irá pesar a nosso favor. Nunca será menor que minhas falhas e os meus erros. Basta a gente pedir perdão, irmãos. Abrir nossos corações, entender a Cristo e viver o que Ele pede de nós. Eu não vim essa noite aqui, eu não quero que você saia daqui dizendo que duvidar do seu encontro com Cristo. Eu só quero mostrar com o exemplo desse jovem que muitas vezes o nosso encontro com Cristo não resultou em algo verdadeiro, algo que realmente transformou nossas vidas. Porque muitas vezes a gente está na igreja, mas falta algo.
falta aquela transformação verdadeira para a gente andar realmente com Jesus. Não só nos ajoelharmos diante dele, mas realmente caminharmos com ele. Jesus, ao encontrar com esse jovem e ao sondá-lo, quando diz fitá-lo, né? A gente pode também dizer sondá-lo, percebeu que ele precisava deixar o amor à riqueza, porque essa era a sua idolatria. Jesus aqui não está dizendo que todo mundo que tem bem ou todo mundo que tem riquezas deve vender tudo e sair distribuindo. Não. O que Jesus está querendo dizer com esse jovem é que ele, quando fitou e sondou ele, viu que a sua idolatria, ou seja, o seu verdadeiro Deus, eram as suas riquezas. Por isso, como ele queria ter a vida eterna, Jesus deu a receita a ele. Se você quer ter a vida eterna, tu tem que desapegar da tua idolatria. Tu tem que vender todos os seus bens, que é isso que me afasta de ti. E se Jesus se encontrasse com a gente hoje, meus irmãos? Nesse lugar, o que você acha que ele pediria para nós renunciar e deixar para trás? Pare e pense comigo agora nesse instante. Será que Jesus chegaria para você e diria assim: só te falta uma coisa, deixa de mentir no trabalho, depois vem e me segue. E saiu triste porque mentir no trabalho fazia com que ele tivesse vantagens financeiras. Ou será que ele diria assim, ó: deixa de trair sua esposa, depois vem e me segue. E saiu triste porque ele era uma pessoa muito infiel. Ou diria assim: rompe com aquelas amizades que só me afastam da minha presença. E saiu triste porque ele era uma pessoa muito popular e amaciava seu ego com aquelas falsas amizades. Ou até diria assim: saia desse emprego que só me afasta de mim, depois vem e me segue. E saiu triste porque o emprego tinha um bom salário. E aí eu vou até mais fundo. Se Jesus dissesse assim: apague todas as suas redes sociais. Essa é pesada, né? Hoje em dia, principalmente. Porque ela só te faz pecar. Ela só te faz ser a fonte de toda fofoca e mal dentro de você. E saiu triste, porque nas suas redes sociais eles tinham vários amigos, entre aspas, amigos. Ou será que ele diria assim: não perca tanto tempo gastando com beleza e admiração para o seu corpo. E saiu triste porque era uma pessoa muito vaidosa. Aqui são alguns exemplos, irmãos. Na verdade, ele iria dizer sim. Deixe isso e depois me segue. Mas cada um tem um mal. Cada um tem uma idolatria dentro de você que temos que romper para poder caminharmos com Jesus. Não adianta correr, não adianta se ajoelhar, não adianta nem se emocionar nos pés de Cristo se você não está disposto a romper com a escravidão da idolatria que te afasta de Cristo. Cristo é que tem que ser o centro de sua vida, irmãos. Mais nada. Eu não quero que você também saia daqui dizendo assim, ó: irmão Maurício veio falar hoje na mensagem que eu nem amo Jesus. Não, não é isso. Eu também sei que todos que estão aqui amam Jesus, por isso que estão aqui. Mas o problema é que muitas vezes a gente ama Jesus e ama muitas coisas do mundo. Esse é o problema, irmãos. Eu vou dar um exemplo para facilitar esse entendimento. Eu vou pedir até
a ajuda dos irmãos para usar a imaginação nesse instante. Eu tenho 2 copos aqui. Um copo com suco de uva, que eu gosto muito, e um copo com achocolatado, que eu também gosto muito. Quando eu bebo esse copo de suco de uva aqui, eu estou fazendo tudo que Deus manda eu fazer. Eu estou amando Ele sobre todas as coisas, eu estou amando meu próximo, eu estou vindo à igreja, eu estou obedecendo à liderança, eu estou evitando tudo de mal, então eu estou bebendo esse suco de uva. E gosto muito desse suco de uva, mas também tenho o copo com achocolatado. E quando eu bebo esse achocolatado, eu estou querendo dizer o seguinte, que eu estou me afastando de Deus, eu estou brigando no trânsito, eu estou mentindo no trabalho, eu estou vendo alguma coisa no celular lá escondido no meu quarto que ninguém pensa que eu estou vendo. Ou seja, eu estou pecando, eu estou me afastando de Deus. E eu gosto também dessa bebida aqui, do achocolatado. Eu gosto das duas, irmãos. O problema é que é o seguinte, na igreja atual, os crentes de hoje, eles estão pegando esse suco de uva, eles estão pegando esse achocolatado e estão fazendo uma mistura. E essa mistura vira um resultado nojento. E veja o que Jesus fala aqui, eu vou ler uma passagem aqui para a gente entender melhor isso daqui dessa mistura. Se encontra lá em Apocalipse, capítulo 3, Apocalipse 3, verso 16. Diz assim, ó. Assim porque és morno, e nem é quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A gente podia até dizer assim como não é nem suco de uva, nem achocolatado, ou seja, vocês são uma mistura desses dois, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E sabe por que ele diz que está a ponto de vomitar, irmãos? É porque você diz que ama só o suco de uva, mas você ama também o achocolatado. Você diz que é para todo mundo que é crente. Você veste camisa de crente. Você escuta música de crente. Mas muitas vezes, na hora de agir feito um crente, você não age feito um crente. Então, Jesus diz que tem nojo dessa mistura. Não se agrada dela. E o engraçado nessa passagem aqui, em Apocalipse 3, a gente está falando da igreja de Laodiceia. Mas logo seguindo o versículo seguinte, aqui do 16, mais abaixo, a gente vê que Jesus diz apenas assim, ó, que eu só digo isso porque eu só disciplino quem eu amo. E se Jesus está dizendo isso hoje para vocês, e muitas vezes você pode dizer que é uma mensagem muito dura, mas acredite que Jesus está dizendo porque ele só disciplina a quem ele ama. E também no mesmo capítulo de Apocalipse, no verso mais abaixo, ele diz que Jesus está à porta batendo. Ele está querendo entrar. Mas para ele entrar, você tem que abrir a porta e deixar ele entrar. E se você deixar ele entrar, ele vai mudar. Ele vai transformar. Porque não tem como Jesus entrar no seu interior e não fazer uma reviravolta. Sem fazer uma faxina. Sem tirar tudo que desagrada a ele. Não pode, irmãos. Se você aceitar Cristo, essa mudança tem que existir. Não faça igual ao jovem rico, irmãos. Quando não escutou Jesus, após ele sondar ele. Jesus tem que iluminar o meu interior. Ele tem que iluminar o seu interior. Todos os nossos dias. Para que ele sempre mostre o que me afasta de sua presença. O processo de sondar não é um processo de acusação da parte de Jesus, não. É um processo simplesmente de amor, porque ele está mostrando ou revelando que se
você não tirar aquela coisa que está te fazendo mal, você irá continuar escravo, você irá continuar cego nas amarras do pecado. Quando lemos essa passagem, pensamos que a luta contra a nossa idolatria é apenas um processo único que o crente vive. Mas não é assim, irmãos. O processo contra a idolatria, de briga do crente contra os seus ídolos, é uma guerra constante. Você deve lutar com ela todos os dias. Se você vem à igreja, se você lê a Escritura, se você ora, você está afastando o seu ídolo. Mas se tu passa uma semana sem praticar isso, quando você olha, o ídolo já está no seu interior novamente. Rapidinho ele volta, irmãos. Essa guerra tem que ser constante, tem que ser mantida firme contra ela. Cristo morreu naquela cruz para nos libertar do pecado. Mas muitas pessoas não entenderam isso, que ele veio nos libertar. Porque todo dia acorda, abre o seu guarda-roupa e escolhe roupas de prisioneiros, de pecadores. Quando, na verdade, nós, que estamos libertos pelo sangue de Cristo, devíamos estar vestindo a roupa do nosso Rei, a roupa de Cristo, agindo feito Cristo e pensando como Ele. Há uns dias atrás, eu assisti uma série chamada Ruptura. Era uma série de ficção científica e era uma série que tinha uma temática assim, em que em uma empresa os funcionários tinham um dispositivo na sua mente em que sua mente era dividida em duas. Quando ele entrava dentro da empresa, sua mente, sua consciência, sua memória era só lá na empresa. No momento que ele sai da empresa, bota o pé para fora da empresa, é como se um botão desligasse. Tudo que ele viveu na empresa é desligado, apagado, e ele ia ter uma outra memória, outra consciência, outra vida fora da empresa. Ele tinha uma ruptura, uma divisão. E quando eu vi essa série, eu meio que me coloquei um pouco no lugar de nós, crentes da atualidade. Porque os crentes da atualidade vivem muitas vezes parecido com o personagem dessa série. Os crentes entram dentro da igreja, eles se quebrantam, eles louvam, fazem promessa a Deus, promete que vai melhorar, promete que vai ser uma pessoa melhor, e até muitas vezes se emociona no louvor. Mas é simplesmente sair de dentro da igreja, parece que há um clique, igual o personagem da série que eu assisti. E há uma outra pessoa lá fora. Uma pessoa que esqueceu tudo que falou aqui dentro, tudo que vivenciou aqui dentro, tudo que aprendeu aqui dentro, irmãos. Irmãos, Cristo não quer divisão. Cristo quer unidade. Cristo quer que você seja o que você é aqui, você seja lá fora. Cristo não quer você tendo vida secreta. Não. A vida do crente tem que ser única. O que tu fala aqui, tu tem que viver lá fora. O que tu fala lá fora, tu tem que viver aqui também. E tu também não pode deixar do que tu ouviu aqui, falar lá dentro da mensagem de Deus. Se tu tem um vizinho, se tu tem um colega de trabalho, se tu tem um familiar, sempre que tiver oportunidade, fale do amor de Deus para essa pessoa. Você pode até ser considerado chato, muitas vezes, mas você não vai ser considerado duas caras. Você vai ser único, você vai ser verdadeiro. E todos verão que você é a mesma pessoa que vive dentro da igreja, é a que vive lá fora. E o engraçado quando eu assisti essa série também é que ele muitas vezes faz uma pergunta para o personagem.
E eu queria fazer essa pergunta para vocês também. Quem é o seu verdadeiro eu? É o verdadeiro eu dentro da igreja ou é o verdadeiro fora da igreja? Qual é o seu verdadeiro, irmãos? Porque é como se fossem duas pessoas. E você hoje tem que decidir qual é a sua verdadeira pessoa. Eu sei que você já sabe qual é a resposta certa. E eu faço essa pergunta não no intuito de constranger, nem de você sair daqui se sentindo mal, mas apenas no intuito de reflexão pessoal, sua reflexão própria, entendendo o amor de Cristo, entendendo o que Ele quer para você e entendendo como Ele quer que você seja como crente. Já gostaria de fazer algumas aplicações finais para a gente finalizar a mensagem. 5 pontos para a gente aplicar nos nossos corações ao sairmos daqui hoje com essa mensagem. A primeira, eu coloquei assim: correr até Jesus é diferente de caminhar com Jesus. Irmãos, reforçando o que eu já disse, não adianta só correr até Jesus. Não adianta se ajoelhar aos pés de Jesus, se você não está disposto a caminhar com Jesus. E caminhar com Jesus é intimidade. É deixar Jesus, como a peça da Páscoa aqui, que a gente viu, mostrar suas chagas. Deixar Ele ver os ferimentos dele e mostrar a nós. E nós entendermos que o que Ele fez foi por amor a nós. Caminhe com Jesus. Não só corra até Jesus. Ande com Jesus. A segunda aplicação aqui, coloquei assim: não cometa o mesmo erro do jovem rico que achava que tinha mérito de algo. Irmão, nós só temos algo porque Cristo morreu por cada um de nós. Nós não temos mérito de nada, irmãos. Nós aqui dentro da igreja, todo domingo, vindo aqui, orando, louvando, cultuando, não somos melhores do que as pessoas que estão lá fora. Não. A única diferença nossa para as pessoas lá fora se chama Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a única diferença que nos diferencia deles. Porque somos pecadores, somos. Mas somos limpos e justificados pelo sangue de Cristo. É só essa a diferença, irmãos. Não ache que você é bonzinho. Não ache que você tem mérito de algo. Porque não temos, irmãos. Terceira aplicação é que o jovem rico procurou Jesus com a pergunta certa: como podia ser salvo? Que nós possamos sempre procurar a questão certa, com a pessoa certa, e que estejamos dispostos a escutar o que Jesus quer falar para nós. Porque não adianta ir à pessoa certa, fazer a pergunta certa e não estar disposto a escutar o que Jesus quer nos falar. Escute nesse momento o que Jesus está falando com você. O que você acha que Jesus quer que você rompa e deixe para trás nesse instante? Quarta aplicação diz assim: diga não à idolatria e sim ao senhorio de Jesus na sua vida. É um complemento do anterior. Nós devemos viver Cristo e romper sempre com a idolatria. Não dê brechas. Não deixe de orar. Não deixe de ler a Bíblia. Não deixe de praticar o amor ao próximo. Se você passa uma semana sem fazer isso, você fica fraco. Porque teu espírito precisa se alimentar também. A guerra contra a idolatria é uma guerra constante, que não podemos vacilar e nem brincar. E o quinto e última aplicação
que possamos realmente ter um verdadeiro encontro com Cristo. Que possamos estar caminhando com Ele, não só essa noite, não só após escutar essa mensagem, mas que possamos realmente caminhar com Ele por toda a vida, hoje e sempre. É isso que nós queremos nosso desejo, que você saia daqui com essa vontade, queira realmente caminhar com Cristo. Eu, nesse momento agora, vou fazer uma oração e a gente vai estar encerrando a mensagem. Senhor meu Deus, muito obrigado pela mensagem trazida essa noite ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. Que essa mensagem possa ter sido de grande importância para eles. Que eles possam ter entendido, Senhor, que Tu quer andar com eles, quer caminhar com eles. Tu não quer apenas que eles se prostrem aos Teus pés, se emocionem, mas que não deixe para trás tudo que escraviza ele, todo o mal que cega ele. Que eles possam entender isso, que eles possam romper, não só hoje, mas todos os dias, uma guerra constante, porque cada um de nós tem uma idolatria a ser combatida. Que eles possam ver no seu interior qual é o seu ídolo, e que eles rompam essa noite e rompam com ela sempre, irmãos. Muito obrigado, Deus, por Tua bondade, por Teu cuidado e por nos discipular, porque isso é sinal de amor por nós. Por isso Te amamos muito mais por isso. Por isso Te agradecemos de coração por ter estado conosco nesse momento tão ímpar, tão especial para nossas vidas. É isso que Te peço e já Te agradeço no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.